Bom, então, Wesley, se você puder desligar o microfone, aí fica tudo perfeito, para não dar eco. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vai ser praticamente apresentação o tempo todo. Então, como a gente tem um tempo limitado, eu tentei reduzir ao máximo, né, pegando os tópicos de informação, mas para tentar encaixar nesse tempo de 1h30, tá? Mas, se vocês tiverem alguma observação, se a gente tiver um tempo no final, a gente pode deixar aberto para poder vocês participarem com alguma observação, alguma pergunta, algum compartilhamento referente ao assunto que a gente está falando, tá? Só não pode ser muita história grande, porque senão não dá oportunidade dos outros falarem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, eu praticamente acho que estou aparecendo aí num cantinho, né, gente? Eu não vou ver mais vocês, porque eu estou agora aqui com o compartilhamento. Por favor, Wesley, tá aparecendo normal aí para vocês? Porque eu não estou vendo, mas tá, né? Então tá, o compartilhamento tá ok. Então, é um curso que foi desenvolvido, gente, mediante a minha experiência pessoal. Então, eu fiz alguns gráficos para tentar explicar quais são as áreas do cosmos, né, desse universo que a gente atinge nas nossas comunicações, tá? Então, mediante essa experiência pessoal, eu desenvolvi esse curso, né? Porque eu senti uma necessidade de falar sobre esses aspectos que estão acontecendo agora, atualmente, e que não tem literatura nenhuma, praticamente, né? Então, eu tentei unir dados científicos com dados das experiências extrasensoriais, para que a gente pudesse explicar e talvez até clarear os caminhos desses médios, né, que estão tendo várias experiências hoje e não conseguem identificar com quem exatamente estão falando, não conseguem identificar dentro de um território cósmico, aonde que isso está acontecendo, como que isso está acontecendo. Tá? E eu espero que dê tempo, porque eu nunca fiz assim resumido, espero que dê tempo na 1h30 aí, tá, gente? Me desculpa se eu andasse um pouquinho, se eu correr um pouquinho com a fala, tá? Então, inicialmente, nós vamos começar com a nossa oração. Então, eu peço para que todos agora se conectem com os seus mentores espirituais, com a espiritualidade da casa, essa hierarquia maravilhosa que nos apoia nos trabalhos, e vamos, então, fazer a nossa conexão, né, com essa espiritualidade que tanto nos ama e que nos apoia nos nossos trabalhos. E eu agradeço a possibilidade de estar de volta no Centro Espírita Chico Xavier de Bauru, fazendo esse trabalho, porque, na verdade, tudo tomou forma debaixo deste teto. Eu sou a quebra consciente e a libertação de todos os paradigmas e crenças limitantes que meu eu externo adquiriu ao longo de minhas encarnações. Eu sou agora consciente de quem eu sou. Eu sou um ser de luz magnífico. Eu sou poderoso, eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou pleno. Eu sou existindo agora e para sempre na plenitude divina. E assim é para sempre. Bom, então do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar aqui da mediunidade atualizada, do que nós estamos sentindo hoje. Então, no primeiro módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre onda mental, no módulo 2, canalização, módulo 3, desdobramento, módulo 4, comunicação interdimensional, módulo 5, sistemas de comunicação trabalhando em conjunto, e o módulo 6, uma breve orientação para o trabalho. Tá? Então, vamos começar aqui com o módulo 1, onda mental. O mentor pessoal é a autoridade máxima para qualquer trabalho relacionado à mediunidade ou experiências extrasensoriais. Ele é o cara, gente, é o cara que está ali
apostos para qualquer necessidade que nós possamos, ou dificuldades que a gente possa ter, ele está ali para nós. Então, ele é o espírito que nós devemos sempre estar conectados, para que a gente possa, se a gente não sabe o nome dele, não sabe a procedência, não importa, o importante é a conexão, porque nome para eles não faz nem muito sentido, né? Faz para nós aqui nesse plano terreno, mas para um espírito que está ali com a tarefa de nos cuidar, ele não está muito preocupado em se nomear, tá? Então, se você não sabe o nome ou não consegue identificar a forma desse ser espiritual, conecte-se com ele, que ele é que vai estar ali sempre ao seu lado. Ele sempre estará presente, mesmo que os outros mentores sejam convocados. Então, em algumas tarefas, principalmente mediúnicas, extrasensoriais, outros mentores podem ser convocados para ajudar, tá? E para orientar. Então, mesmo que outros sejam convocados, ele estará ali, tá? Ele será o seu carro-chefe. Mesmo que a escolha de seu pupilo não seja ideal, ele a respeitará e estará por perto. Muitas vezes, a gente, com o nosso livre-arbítrio, entra em algumas enrascadas nas nossas experiências mediúnicas. Então, vem aí alguns seres sem muito controle, acaba dando um certo trabalho. Então, o mentor, ele não vai poder falar, não, esse você não vai falar, porque você tem seu livre-arbítrio, tá? Você está escolhendo isso, mesmo que seja uma mediunidade inconsciente, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai estar ali perto, tentando intuir você a jogar uma ordem para o seu cérebro cortar essa conexão, tá? Isso é o que normalmente faz o trabalho de uma pessoa que está ali dentro de uma reunião mediúnica, tentando fazer aquela doutrinação daquele espírito que está ali meio que perdidão ou está incomodando uma reunião. Então, o mentor, ele vai estar ali sempre jogando para você uma informação, né, para que você capte, mas ele nunca vai forçar você a fazer nada, porque ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Então, a mediunidade, todos nós já sabemos que ela é inerente ao homem. Você não escolhe ter ou não a mediunidade, nem vai escolher o grau da mediunidade, né? Isso é uma questão de desenvolvimento. Então, ela se define com a comunicação com os espíritos através de ondas mentais, né? Então, é a onda mental minha que se conecta com uma onda mental do espírito que está querendo se comunicar. Temos aí os tipos de psicofonia e psicografia. E, além delas, nós temos aí os efeitos, né, que é a materialização, e através dos sentidos, que seria olfato, visão e tato, e uma ferramenta substancial, que é a substância visível do ectoplasma, que isso é energia que o próprio médium emana de seu corpo. O ectoplasma é um termo usado no espiritualismo para definir a energia espiritual esterizada pelos médiuns. O termo foi criado em 1894 pelo pesquisador Charles Richet. O fenômeno da exteriorização chama-se ectoplasmia, enquanto que a substância exteriorizada chama-se ectoplasma. Esse assunto já é bastante conhecido por vocês e a gente não vai parar muito aqui para não perder o nosso ritmo aqui na fala do curso, tá? Então, obviamente, vocês veem que ele é bem material mesmo, essa energia emanada pelos nossos corpos, né, para quem tem essa habilidade, porque até em máquinas fotográficas muito, assim, primitivas, né, eram capazes de captar a emanação dessa energia, tá? Então, vocês veem que é uma coisa bem fácil da gente poder captar isso, né? Através de uma máquina. Cérebros humanos têm pequenos pedaços de material magnético. Então, Val, como é que a gente faz essa comunicação, né, com os espíritos? Como é que é feito isso, né? Como o nosso corpo se comporta em relação a essas comunicações?
Pela primeira vez, cientistas mapearam a distribuição de magnetita nos cérebros humanos e revelaram que nossos cérebros podem conter maior concentração deste mineral em áreas específicas. Então, nós temos um condutor aqui no nosso cérebro para criar esse campo magnético, tá? Aonde é feito a troca de informação. Tá? Em relação às nossas ondas cerebrais. Então, nós temos aqui a magnetita como um condutor, que é um componente do nosso cérebro. Ele compõe o nosso cérebro. Partículas desse mineral compõem a nossa massa cefálica aqui, o nosso cérebro. Tá? Ondas cerebrais. Conforme nosso cérebro é estimulado por oscilações ritmadas e repetitivas pelo nosso sistema nervoso central, nossos neurônios disparam informações elétricas, criando um campo magnético. Então, essas partículas magnéticas, na medida que a gente está ali apto a fazer uma comunicação, ou a gente tem aquela vontade e ordena ao nosso cérebro que nós vamos iniciar uma comunicação com algum espírito de alguma esfera, nós acionamos essas partículas magnéticas e criamos um campo magnético. Tá? Então, nós estamos ali nos preparando para nos conectarmos com outro campo magnético, que seria a onda cerebral que nós vamos receber. Tá? O que seriam estas ondas? Né? Nós temos ondas que são medidas em ciclos por segundo ou hertz. Então, nós temos aqui a delta, né, que tem essa frequência aqui de 5 a 4 hertz, temos a teta, a alfa, a beta e a gama. São essas ondas que nós normalmente usamos com o nosso cérebro, tá? A delta é o sono profundo, sem sonhos, que é essa aqui, ó, tá? É a delta. A teta são sonhos e hipnose, meditação profunda. Então, quando a gente está nesses 3 estados aqui, mental, nós estamos usando a teta, que é esta segunda aqui, tá? Olha o movimento dessa onda. A alfa é no relaxamento acordado, não dormindo. Tá? Relaxamento em vigília. Estou paradinha, tranquila, olhando uma árvore, sentadinha na rede, estou lá em alfa, tá? Fazendo um relaxamento, uma interiorização, ok? E a onda é essa aqui, ó, tá? A beta, ela nos proporciona pensamentos ocupados, concentração ativa. Então, é aquele monte de pensamento que vem, uma hora pensando uma coisa, pensando várias coisas ao mesmo tempo. Mãe, normalmente, é assim, ela pensa em várias coisas ao mesmo tempo, né? Ela tem essa capacidade. Então, aqui a gente está em beta, tá? E, por último, a gama, que é uma atividade mental superior. Ela traz resolução de problemas. Então, é quando a gente fala, pim, tive aquela iluminação e resolvi um problema seríssimo que eu tinha para resolver, e aí, ó, puf, tranquiliza tudo, né? Então, aqui a gente tem a gama, tá? Agora, vamos entender um pouquinho o que é frequência. A frequência é o número de oscilações de uma onda por certo período de tempo. A unidade de frequência do Sistema Internacional SI é o Hertz, que equivale a 1 segundo, e é representada pela letra F. Então, quando dizemos que uma onda vibra 50 Hz, significa que ela oscila de 50 vezes por segundo. Tá? Então, a gente pode fazer leitura cerebral de como o nosso cérebro está funcionando, né, nessas comunicações, como é que ele está se comportando em relação à movimentação, né, das conexões, em relação aos movimentos, né, em relação aos movimentos, em que faixa de ondas nós vamos oscilar, tá? Perdão. Podemos estar vendo um fenômeno no qual os médios treinam seus cérebros para desempenhar uma atividade psicográfica, diz esse pesquisador Andrew Newberg.
O estudo contribui para o nosso entendimento da relação entre o cérebro e as experiências e práticas espirituais. Então, gente, o nosso cérebro, ele vai trabalhar quando nós estamos operando, né, esse sistema de comunicação, de conexão, e determinadas áreas do nosso cérebro vão ser ativadas de acordo com a nossa experiência. Só que ele notou o seguinte, que os médiuns que praticam, né, que têm mais experiência, não tem tanta preparação, ou tanto, como é que eu vou dizer? É mais rápido a conexão. E aqueles que não têm tanta prática e que estão iniciando, eles têm muito mais um comportamento físico, até uma demonstração física de esforço, tá? Inclusive cerebral, porque ele está ali tentando, ele ainda não encontrou o caminho, tá? Então, os médiuns podem ter sensação de formigamento, batedeira no coração, a respiração, né, aquela respiração ofegante, suor, dor no terceiro olho, porque está ativando a glândula pineal. Meu Deus, que dor de cabeça, que pressão na nuca, que pressão nos ombros. Então, podem ter vários sintomas durante, ou antes, ou depois, ou durante a conexão, porque eles estão ali naquele esforço. E a gente percebe isso visivelmente em alguns médiums, né? Principalmente iniciantes, que eles, às vezes, até se movimentam de uma forma assim, não muito organizada, enfim. Tudo isso, gente, são sensações que são causadas porque ali está se experimentando, está se tentando encontrar um caminho mais direto para uma comunicação, tá? Tudo bem se acontecer? Tudo bem, cada um no seu tempo. Tem aquele médico que senta na cadeira, faz oração e pá, já começa ou escrever, ou psicofonar, ou a ter visões. Tem aquele médico que demora um pouquinho mais? Tem alguma coisa errada com isso? Não, tá? Não tem nada de errado. E outra, às vezes o médium pode estar trabalhando por 30 anos e ter as mesmas sensações durante esses 30 anos. E pode acontecer daquele médium que começou muito antes, ele já está tão na prática e treinado, que ele automaticamente já sabe o caminho de chegar no ponto correto para a conexão, tá? Então, não tem nada de errado. Apenas cada um é cada um, tá? Sempre falo isso. O que mais que a gente pode ver aqui relacionado com uma transmissão, com uma conexão mediúnica, né? Mediúnica ou extrasensorial? Campo morfogenético. Esse campo morfogenético são frequências invisíveis que nós criamos a partir das nossas experiências, tá? E a partir do meio em que a gente está. Quem descobriu o campo morfogenético foi o inglês Rupert Sheldrake. Ele fez alguns livros e, inclusive, ele criou o conceito do campo morfogenético e ressonância mórfica, tá? Ele é um pesquisador da telepatia. Campo morfogenético. Os campos morfogenéticos ou campos mórficos são campos que levam informações, não energia, tá? É diferente. Informação é uma coisa, energia é outra, tá? Então, ele manda uma mensagem, é que nem um telégrafo, vamos falar assim. Você não vê uma energia andando até chegar no ponto. Manda a mensagem, é a informação que está chegando, tá? E são utilizáveis através do espaço e do tempo, sem perda alguma de intensidade depois de ter sido criado. A partir do momento que esse campo se cria, você não perde nunca mais, tá? Ele vai estar aí. Mas ele pode ser alterado. Por quê? Porque informações novas vão chegar, tá? E você pode ir se adaptando a estas informações. Então, quando eu falo prática, eu falo em chegada de informação e eu aprendendo a todo instante a lidar com uma coisa mais atualizada sobre as informações que eu recebo. Eles são campos não físicos, que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente. Então, já existe a informação, já existe aí uma organização inerente, eu estou aqui. Eu criei meu campo morfogenético, eu vou captar essa informação,
tá? Então, se eu estou numa reunião mediúnica, eu criei um campo morfogenético que eu estou ali me conectando com espíritos, eu criei esse campo. Então, quando eu me comunico, eu já estou ativando essa informação, tá? Já estou colocando essa informação no meu campo. Onde se originam os campos morfogenéticos? Um campo morfogenético não é uma estrutura inalterável, como eu falei para vocês. Ele não é uma coisa fixa. Ele se altera o tempo inteiro, né? Mas que muda ao mesmo tempo que muda o sistema com o qual está associado. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com mediunidade hoje. Se eu tenho uma constância na minha prática, eu vou sempre estar mais fácil para me comunicar. Cada vez mais fácil eu vou conseguir adquirir a prática. O exercício da prática vai me levar a um resultado. Agora, eu tenho mediunidade, mas não trabalho com ela? Bom, fiquei 10 anos sem trabalhar. Então, tá. Aí eu não tenho informação nenhuma sobre isso. Eu brequei minha mediunidade, aí eu voltei 10 anos depois. Tudo bem, eu tenho aquele campo lá de 10 anos atrás montado. Então, dali eu continuo, tá? Mas se eu parar, você sabe que a coisa não progride e ela pode, às vezes, até atrapalhar, porque como você não está apto, né? Você não está aberto para trabalhar com aquilo, você pode estar ali meio que uma conexão meia truncha, né, meia errônea das coisas e acaba até atrapalhando o médium, né? Por isso que é bom sempre estar ali se conhecendo e se atualizando para saber até que ponto isso é saudável, tá? Em alguns momentos da vida isso é necessário, né? A gente dá um corte para poder lidar com outros assuntos, mas isso é diferente, porque a gente faz conscientemente e um médium sabe que falou, olha, quero a orientação do meu mentor, mas às vezes até o mentor dá essa orientação, olha, agora você vai cuidar deste problema da sua vida, que é a sua missão pessoal, depois você retorna com seus trabalhos. Às vezes é necessário fazer isso, né? Porque a gente precisa despender a nossa energia para aquele outro assunto. Os campos morfogenéticos de todos os sistemas passados se fazem presentes, é o que eu acabei de falar, para sistemas semelhantes e influenciam neles de forma acumulativa através do espaço e do tempo. Então, se você deixou de trabalhar 10 anos atrás, ele está acumulado ali, essa informação, tá? Quando você voltar, você parte daquele princípio que você já sabe, tá? A palavra-chave aqui é hábito. Este é o fator que origina os campos morfogenéticos. Através dos hábitos, os campos morfogenéticos vão variando sua estrutura, dando causa, deste modo, as mudanças estruturais dos sistemas em que estão associados. Então, se nós estamos aqui associando o campo morfogenético à prática mediúnica, então, o exercício da prática é essencial. Tá? Porque esse campo, ele tende a agregar informação e não estagnar informação, né? Tem gente que vai 3 vezes na reunião, depois falta 4, depois vem de novo, isso não é constância, isso não é responsabilidade mediúnica, né, gente? Isso é, vou quando quero, e não é bem por aí, tá? A gente tem que fazer um esforço interior também para poder progredir nas coisas. O campo morfogenético relacionado com o sistema reduz consideravelmente a amplitude probabilística do processo, levando o resultado em uma direção determinada. Isso eu chamei de objetividade do trabalho, tá? Então, quanto mais você, exercita, pratica e torna o seu trabalho objetivo, vai definindo a sua linha mediúnica, tá? É completamente diferente e muito mais confortável. E não é provável que eu me comuniquei com tal espírito. Não. Eu vou ter a segurança de falar, eu me comuniquei com o espírito X. Esse espírito vem de tal lugar. Esse espírito, então você vai poder detalhar e trazer informações muito mais palpáveis quando você tem objetividade no seu trabalho. Isso é autoconhecimento mediúnico, tá? É autoconhecimento de si mesmo, com quem eu estou me comunicando,
né? Como eu estou fazendo isso de forma produtiva, porque não adianta nada ficar recebendo um monte de mensagem e fazer nada com elas, né? Então, isso aí é inútil. Se não vai aproveitar, não adianta. O que significa ressonância mórfica? A ressonância mórfica é um processo básico, difuso e não intencional que articula coletividades de qualquer tipo. Quando o centésimo animal da ilha A aprende a técnica recém-descoberta, os macacos da ilha B começam espontaneamente a quebrar cocos da mesma maneira. Isso eu chamei de trabalho em grupo é mais produtivo. Por quê, gente? Quando a gente tem um grupo trabalhando, eu criei meu campo mórfico, o outro criou dele, o outro. Vamos supor, 10 pessoas têm seu campo mórfico. Cada um tem um tipo de experiência. O que vai acontecer aí? Um compartilhamento de experiências entre um e outro. Isso é enriquecedor para um trabalho em grupo? Muito. Aumenta o nível de qualidade, gente, tá? Então, quando a gente está ali agrupado, nós, independente da nossa vontade, nós estamos compartilhando informações. Isso vai ajudar mediunicamente o processo um do outro? Claro que sim, tá? Então, por isso que a gente fala, né? Um grupo unido trabalha melhor do que uma pessoa sozinha. Quando a gente vai enviar vibrações de cura, vibrações de amor para alguém, olha, a gente fala para todo mundo, ai, gente, olha, tal hora, vê se você consegue estar reunido para a gente poder mandar essa vibração para tal pessoa, assim, assado, nome, endereço, tudo direitinho. Por quê? Potencializa, tá? Então, é o mesmo caso nos nossos trabalhos mediúnicos. Isso vai potencializar nosso trabalho, vai enriquecer nosso trabalho pessoal e o trabalho do grupo, tá? Bom, a gente não pode deixar de falar da glândula pineal aqui, né, antes da gente entrar lá nas outras explicações. Então, a física quântica, ela reconhece que a glândula pineal é como uma ferramenta para ligar o mundo físico ao não físico. De um lado está o conhecimento teórico científico atual relacionado à mecânica quântica, com possibilidade da existência de outras realidades e de outras dimensões. E de outro lado está a percepção associada também à existência de realidades, mas estas como dimensões do corpo e da alma, tá? Então, a glândula pineal é uma coisinha minúscula no centro da nossa cabeça, tá na linha aqui do terceiro olho e cruzando aqui com a linha do horizontal aqui, com a linha vertical, tá? Ela fica bem no meio, é do tamanho de uma ervilhinha, né? Hoje, a ciência tradicional, com seus estudos em laboratórios de pesquisas, já se aproxima da comprovação científica, que integra o corpo e a alma, e tudo já leva a crer que o órgão responsável por esta integração é a glândula pineal. Então, ela tem uma ligação com o nosso terceiro olho, tá? Por isso chamamos de terceiro olho, porque ela está bem na região aqui desse chakra, né? Alguns especialistas veem na pineal uma espécie de antena poderosa, teoria estimulada pela presença de cristais de apatita neste órgão, os quais vibrariam de acordo com as ondas eletromagnéticas por eles atraídas. Estão vendo aí uma relação eletromagnetismo que a gente teve lá no nosso cérebro, lá no comecinho da fala, mineral magnetita e o mineral apatita, tá? Na glândula pineal. Então, eles são condutores, tá, gente? Eles ajudam, né, um com o outro aqui relacionado, eles estão possibilitando que a gente se comunique com uma outra dimensão, uma dimensão paralela, por exemplo, a dos espíritos, tá? Através do eletromagnetismo. Então, vamos lá. Resumão do módulo 1. Criando conexões inteligentes em localidades vizinhas. Então, onde a gente está? A gente está aqui fisicamente no planeta Terra, tá? E nós criamos o nosso campo magnético, tá? Os campos mórficos, tá? O campo magnético do cérebro, o campo mórfico, aquele que a gente cria com a captação de informações.
a frequência sincronizada, né? Nossas ondas mentais estão sincronizadas para uma conexão, e aí a gente aciona a nossa antena glândula pineal. E com quem que a gente conversa neste nível de comunicação 1? Eu chamo comunicação nível 1, até agora o que a gente falou, tá? Ela vai se comunicar com o plano astral, que é a comunicação com os espíritos, é aquele plano que está bem próximo da Terra, tá? Então, aqui estão o umbral e as cidades espirituais. E o que a gente faz? Quando tudo está em equilíbrio, tudo que a gente falou aqui agora está em equilíbrio e sincronizado, o nosso cérebro busca. Então, nós fizemos a nossa comunicação e agora, né? A gente vai fazer o quê? Decodificar a mensagem através de tela mental, porque muitas vezes vem, né, como se fosse um cineminha na nossa tela mental. A decodificação da linguagem, qual linguagem esse espírito usou para se comunicar. Então, meu cérebro vai buscar informações para decodificar isso. E, por último, nós vamos fazer o quê? A tradução da experiência, que é a hora que eu vou explicar o que me aconteceu. Neste momento, a gente não vai conseguir explicar integralmente a experiência. Ela vai vir fragmentada, porque isso acontece em um plano fora do tempo e espaço, tá? Essas experiências extrasensoriais não estão no tempo da Terra, né? Que é tempo da Terra é só da Terra, não é de outro planeta. Então, nós vamos conseguir captar alguns pontos mais fortes dessa mensagem, desse encontro, ou dessa psicografia, às vezes dá uma travada, ou às vezes vai direto. A psicografia e a psicofonia normalmente são mais fáceis. Na hora que você vai traduzir o que você viu, aí já é um pouquinho mais complicado, porque o cérebro vai ter que buscar muita informação conhecida para poder traduzir, tá? É como se ele buscasse um dicionário visual para poder descrever o que ele viu naquela experiência, né? Bom, espero que até aqui esteja ok. Então, não se esqueçam que a gente viu agora comunicação nível 1, tá? Então, agora a gente vai falar no módulo 2 de canalização. Canalização é um sistema do qual seres inteligentes se comunicam através da frequência sincronizada. É uma habilidade que se desenvolve extrasensorialmente, podendo expandir de acordo com o nível de consciência atingido. Nem sempre um médium de comunicação 1 tem comunicações através da canalização. Um nível não está atrelado ao outro, e isto acontece também para um canalizador que objetiva seus contatos, não acionando a comunicação nível 1, estendendo sua antena, ultrapassando o plano astral. Então, para quem está acostumado com canalização, nem sempre ele vai querer parar no plano astral, tá? Ele vai querer erguer um pouquinho mais a antena dele e captar fora desse campo astral. Tá? Então, uma coisa não está vinculada à outra, tá bom? Então, não é obrigatoriamente que o canalizador tenha que fazer comunicações com o plano astral. Às vezes, ele objetivou falar com determinado ser aí, que nós vamos ver agora, grupo, né, sociedade tipológica aí, que está próximo de nós, e ele se mantém mais conectado com esse povo do que com o astral. Isso depende do médium, depende da produtividade do médium, depende do trabalho que ele está fazendo, né, com a espiritualidade e com os amigos cósmicos. Então, aí, tudo depende da sua objetivação. Se for um objetivo nobre, tá tudo beleza, gente, sem problemas. Não importa onde você esteja trabalhando, tá tudo ok. Então, o que seria comunicação do nível 2, tá? Essa informação aqui, gente, é do livro Projeto Vida, tá? Então, eu estou passando para vocês informações do livro que eu escrevi mediunicamente, tá? Que foi aí no Chico mesmo. Então, aqui é o seguinte, a comunicação do nível 2, ela consiste no quê? Nós falamos que o nível 1 tá aqui, ó, tá? Ele ativou as ferramentas que ele tinha para se comunicar aqui. Agora, e no nível 2, se é uma canalização, com quem é que eu vou falar, né? Eu vou expandir.
eu vou pegar aqui os seres espirituais ascensionados, né? A hierarquia dos seres espirituais ascensionados, a hierarquia dos comandos planetários, a ordem maior dos comandos, e dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, tá? Que está num território cósmico. Então, vou expandir um pouco mais isso. Então, eu vou usar o mecanismo da canalização. Então, é aqui, ó. Sistemas de comunicação se desenvolvem a partir da experiência do espírito. Como uma ferramenta, as experiências extrasensoriais são fatores importantes na definição da missão pessoal de um espírito que assumirá uma existência, pois o ajudará em determinadas manifestações no despertar de sua essência. Então, aqui, gente, a nossa mediunidade, ela vai sendo expandida e usada na medida das nossas encarnações, tá? Então, tem gente que já chega num nível mediúnico, fala, nossa, mas já nesse nível, por que será? Nem começou ainda, já está tendo comunicação com chegando, que. Por quê, gente? Talvez nas vidas anteriores dela, ela já vem acumulando, lembra que aquele campo mórfico acumula, tal, já vem acumulando informações, né? E isso vai determinar já um avanço mediúnico ali. Tá? Então, e não podemos esquecer que a missão pessoal está completamente atrelada a isso. Porque eu mesmo já tive vidas em que eu não trabalhei diretamente com a mediunidade, tá? Que eu sei das vidas que foram e não tinha nada a ver com a mediunidade, tinha a ver com a sensorial sensível, tá? Mas não tinha nada a ver. E outras sim, com uma mediunidade muito forte. Então, daqueles pontos que eu trabalhei, eu já tenho na minha carteira, né, no meu boletim. Eu já tenho diploma daquilo ali. Então, dali para frente, nas outras encarnações, eu posso partir deste princípio, desde que faça parte da minha missão pessoal, tá? Porque ela tem que estar inserida dentro do nosso movimento com a nossa família, enfim, de todas as formas. Pode ser até uma forma de aprendizado para quem vive com a gente também, tá? Depende muito aí da questão dos relacionamentos espirituais, né? Porque que a gente vem na família, enfim, e tudo mais. Então, dá para a gente entender bastante coisa abrindo a nossa cabeça e pensando sobre isso, né? Com quem nos comunicamos aqui dentro da nossa galáxia, Via Láctea, tá, gente? Só Via Láctea, aonde o nosso sistema solar está inserido, tá? Nós podemos falar com seres espirituais ascensionados um monte de vezes, tá? Com todos os mestres da fraternidade branca, tranquilo. Inclusive com Jesus, tá? Jesus é uma consciência cósmica, ele está, né? Ele está e é. Então, Val, ontem eu falei com Jesus, ele falou diretamente comigo. Sim, e com mais um monte de gente no planeta, tá? Porque como é uma consciência cósmica, ele não precisa falar assim, gente, espera aí agora que eu vou falar com a Val, tá? Não, não é assim que acontece. Ele tá falando comigo, tá falando com a Maria, tá falando lá com o Japão, tá falando... Ele é um ser, né, cósmico, então uma consciência cósmica, ele pode se comunicar ao mesmo tempo com milhares de espíritos, tá? E continuar fazendo o trabalhinho dele, tá? Sem problema nenhum. Então, pode sim, posso receber mensagem do Hilarion? Posso receber mensagem do Germain? Claro que pode, eles também são seres cósmicos, né? Eles também são espíritos já com uma amplitude cósmica grande, então eles não precisam parar a fazer o que eles estão fazendo para falar com a gente, não, viu? Podemos falar com comandos planetários? Podemos. Um dos comandos planetários é a Frota Estelar Ashta Sharan, da Confederação Intergaláxia. É uma das frotas, tá? Tem várias, muitas, porque o cosmo é... Bom, essa terceira dimensão dá um trabalhão danado, né? Então tem que ter muitas frotas aí, mas pode conversar com ele? Também pode. Ele também pode falar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Claro que pode, né? Pode sim. No nível consciencial dele, ele pode. Quem mais a gente fala dentro da nossa esfera aqui, da nossa galáxia, tá? Não estamos saindo daqui ainda não. Comunidades cósmicas afins, todas aquelas tipologias que estão dentro da nossa galáxia, Via Láctea, podem se comunicar com a gente? Pode sim, tá? Desde que a gente esteja conectado a eles. Quem mais? Irmãos da constelação de Órion, né? Órion tá aqui, ó, gente, tá? A constelação de Órion, tá?
aqui do ladinho, não sei se dá para vocês verem bem. A gente pode, sim, eles estão bem pertinho, a olho nu. É só olhar para o céu que a gente vê a conformação da constelação, tá? Dentro da Via Láctea. Quem mais? Constelação do Boiadeiro, onde está a estrela Arcturus, os arcturianos, essa daqui, ó. Essa é a constelação e essa é a estrela Arcturus, tá? Constelação das Pleiades, né? Os pleiadianos, com certeza que é a constelação das Pleiades. Olha que coisa linda, né? Então, eles estão aí, tá? Pertinho também a olho nu aqui, tá? Quem mais? Estrela de Sírius, que está no cinturão de... Aqui é o cinturão de Órion, tá? E Sírius está aqui, ó, um pouquinho abaixo do cinturão de Órion. Podemos comunicar com eles? Com certeza, sim. Mas a gente também pode se comunicar com seres que a gente ainda não sabe a intenção definida deles. Tem uns que são bons, tem uns que não, acho que estão meio que nem nós aqui no planeta Terra, tá? Uns sabem, são mais bonzinhos, outros são menos bonzinhos, né? E outros são bem mais bonzinhos que todos, mas é assim, e outros bem mais malzinhos também. Então, eu acho que está mais ou menos na mesma esfera, a nível comunidade, a nível coletivo, está mais ou menos como nós aqui na Terra. Tá? Então, nós temos os draconianos, reptilianos, greys, insetoides. Não vou generalizar que todos, ai meu Deus, são de intenção maligna. Não, senhor. Eu acho que é mesmo meio que igual à Terra, né? Mesmo porque os greys têm uma variação bastante grande deles, né? Tem muitas variantes aí dos greys. Então, mas também não sabemos direito o que eles querem, né? Estas constelações e estrelas estão localizadas em campo visível e próximas do nosso sistema solar na galáxia Via Láctea. Então, esse aqui é a nossa galáxia, tá, gente? Ó, tá? E nós estamos exatamente no braço aqui, ó, o nosso sistema solar está aqui, essa bolinha. Olha quantos sistemas que não deve ter, né? Só na nossa galáxia. Quantos seres não devem estar compartilhando esse território cósmico só na Via Láctea, gente, tá? Só Via Láctea. Então, aqui é o sistema solar e aqui é bem pertinho do braço de Órion que a gente está, tá? Espero que até aqui a gente tenha fechado, né, o nível 2, comunicação nível 2. Agora a gente vai falar no módulo 3, desdobramento. Tomara que dê tempo, hein, Wesley? Desdobramento. Também podemos chamar de emancipação da alma, projeção astral ou viagem astral. Todos nós, sem exceção, desdobramos quando estamos dormindo. Em alguns casos, isto pode acontecer em estado de vigília, nos processos de meditação ou em transe. Pode acontecer a qualquer momento e pode ser em vigília também. Você está aqui, eu estou aqui dando aula para vocês, babá, e estou desdobrando em outro lugar e vendo o cenário e fazendo e ajudando. Pode acontecer, tá? Este é o momento em que nosso espírito se liberta parcialmente da manifestação mais densa, estando conectado a ela pelo cordão de prata. Tá? Então, o desdobramento é isso. Não pode romper esse cordão de prata, né? Se romper, babau, já era, corpinho fica e nós vamos, tá? Então, por isso, temos que estar de mãozinha dada com o nosso mentor, para que nada nos aconteça. Escolhas são feitas neste momento de liberdade. Então, vamos ver as escolhas que a gente pode fazer. Então, para onde vamos nesta viagem? Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Nosso corpo físico fica, a gente desdobra, o espírito vai viajar, mas ele está ligado no fio de prata, tá? Frequentemente, esta viagem começa com a entrada em um túnel condutor. Esse túnel condutor, gente, aquela experiência EQM, que é a experiência quase morte, muitos veem esse túnel, né? Mas, às vezes, a gente faz o desdobramento tão rápido que não vê nem túnel nenhum, tá? De repente, já pá, puf, deitou na cama, dormiu, pá, já estou em outro lugar, já estou fazendo, já estou... Então, tudo isso requer o quê? Prática, consciência na prática, tá? Ou então, às vezes, você vai dormir, viaja, faz um monte de coisa, trabalha pra caramba e não lembra nada de manhã. Mas você fala, meu Deus, hoje eu estou ótimo, senti que eu produzi bastante. Tudo bem, não precisa lembrar, não. Tá? Se você estava com o seu mentor fazendo coisa boa, se você acordou bem, é porque você fez coisa boa, tá? Mas
não precisa ter medo, não. Vamos para lugares que escolhemos conscientemente ou podemos ser induzidos. Esta é a questão. Quando a gente vai conscientemente, antes de dormir, você já se prepara, fala, mentor, estou contigo e não abro, dorme, acabou, tá tudo bem. Agora, quando você é induzido é que é o problema. Primeiro, vamos falar da parte gostosa, da parte boa. Quanto maior o nível de consciência, mais proveitosa será esta viagem. O mentor poderá ter um relacionamento direto com o pupilo e orientá-lo de forma que o aprendizado possa ser usado no estado de vigília, tá? Então, o que acontece? Fui lá, tive a experiência, bacana, legal. Eu não lembro exatamente o que foi, mas quando eu estou em vigília, na minha vida, com o meu trabalho, com minha família, na reunião mediúnica, no centro, eu uso este conhecimento, tá? Mesmo que venha de uma parte inconsciente do meu cérebro, tá? Então, aprendizado bom sempre é útil em todos os momentos da nossa vida. No caso de necessidade, o pupilo pode ser reenergizado, sendo levado a câmaras de tratamento, sendo restaurada a sua energia. Então, existem várias câmaras de tratamento, eu corri aqui algumas imagens da internet, só para vocês terem uma ideia, mas, olha, gente, é uma infinidade de câmaras que existem, tá? E elas fazem o nosso equilíbrio, a nossa harmonização energética, tudo que é necessário fazer, às vezes é necessário que a gente tenha esse update, né? Essa recarga de energia enquanto a gente está dormindo, porque às vezes a gente está com problemas e tudo mais, então é necessário que a gente faça isso, tá? Então esse é o momento da espiritualidade poder trabalhar com a gente. Podemos ser convocados para missões, claro. Seu mentor vem, conversa com você lá, com seu espírito, fala, hoje temos uma missão. Estou pronta, vamos embora. Então, vai ajudar, vai em hospitais, vai atender socorros de acidentes, vai ajudar uma família que está com necessidade. Então, são N tipo de missões que você pode ser convocado nesse momento, que o seu mentor é que está ali comandando não, mas ele está ali te orientando, né? Porque você já deu a permissão para ele que você quer ir, tá? Se você falar, não quero ir, não estou afim, ele não vai te forçar. Mas eu jamais falaria isso, tá? Eu sempre vou estar pronta e ele sabe disso. Tô aqui, ó, pá, dormir já me leva, já vai para onde eu tenho que ir, o que você tiver que fazer, pode fazer, que eu já assinei o documento autorizando, tá? O que mais pode acontecer? Podemos ser convidados para receber ensinamentos. Então, a gente pode ser convidado pela espiritualidade para aprender, junto com vários outros espíritos, ensinamentos maravilhosos que vão contribuir para o nosso avanço, tá? Podemos ser convidados a conhecer outras comunidades cósmicas dentro do nosso território, ou seja, dentro da faixa da terceira dimensão, onde se encontra a nossa galáxia. Esse gráfico é do livro também, tá, gente? É do Universos e do Projeto Vida. Então, o que eles fizeram? Eles mapearam o nosso universo, né? A espiritualidade mapeou o nosso universo da seguinte forma. Ele dividiu aqui até a sétima dimensão como uma manifestação atômica. Da sétima em diante, apenas o espírito segue, né? Nós deixamos a parte material, mas esse é assunto do livro, nós não vamos falar agora. O que eu quero explicar para vocês é que nós estamos nessa faixa aqui, ó, da terceira para a quarta dimensão. Essa faixa aqui é a faixa territorial de terceira dimensão, tá? Então, neste caso, a gente estaria sendo convidado para sair da nossa galáxia, tá? E conhecer outras comunidades cósmicas, ou seja, seres que a gente nem imagina que possam existir, e conversar com eles, tá? Manter uma comunicação. Então, veja bem, nós estamos saindo da nossa galáxia e compartilhando um território cósmico, tá? Então, aqui nós vamos nos comunicar com vários seres. Seres que se manifestam através da luz, seres que são parecidos conosco, seres que não são parecidos conosco, enfim, uma infinidade, né? Não dá nem para relatar, porque, olha, gente, são
não dá para contar, né? Quantas tipologias existem só no nosso território. Você imagina dentro do universo, né? Impossível a gente contar. Então, vamos lá. Quem mais a gente pode falar dentro do nosso território cósmico? Os Avians, os venusianos, os Andrômedas. A Andrômeda, gente, é uma galáxia vizinha. Ó, a Via Láctea está aqui e Andrômeda está aqui. Nós estamos inseridos dentro da Via Láctea, dentro do sisteminha solar. Vocês viram que é um pontinho no meio ali, né? É só um pontinho. E é uma galáxia vizinha, mas eles têm dado comunicação aqui para alguns aí que se manifestam, né? O que mais pode acontecer com a gente? Podemos entrar em naves, tá? Os nossos vizinhos que têm uma tecnologia mais avançada pode fazer com que a gente desdobre até uma nave, eles mostram para a gente funcionamento, a tecnologia, conversam, trocam ideia, e a maioria das vezes a gente volta e não lembra de nada, né? Nas reuniões mediúnicas acontece bastante isso. Aí eu sei que eu fui numa nave, mas eu não lembro o que ele me falou. É claro, estava falando uma linguagem que você entendeu lá o que ele falou, porque você está fora do sistema tempo-espaço e está desvinculado de uma língua, né, originária da Terra. Quando você está lá, é teu espírito que está conversando com ele, tá? Então, é uma linguagem universal. Agora, como que eu vou traduzir uma linguagem universal, tá? Fica difícil. Algumas vezes se consegue, mas é difícil. Então, se vier parcial, beleza. Se não vier nada, você sabe que você teve aquela experiência, que você teve esse contato. O que mais que a gente pode conhecer? Novas tecnologias e decifrar novas formas de comunicação e linguagem, porque não existe só a fala, né, para se comunicar. Existem várias formas de comunicação, principalmente por seres que não têm boca, né, que não usam essa ferramenta como nós usamos. Então, nós vamos aprender a decifrar isso, né? Nosso cérebro tem que estar ali em atividade. O que mais pode acontecer? Manipulação de energia. Isso agora que o William está falando que ia para fluidoterapia, o que eles estão fazendo lá, gente? Fluidoterapia, mexendo com manipulação de energia, tá? Então, o que a gente pode fazer? Nesses soninhos que a gente tem durante a noite, e aprender a lidar com isso, no passe, no reiki, no jorei, tudo que mexe com energia, nós vamos ter lá aprendizados, né? E saber, olha, aqui você faz assim, que, né, vai manipular a energia dessa forma, que aí você vai ter um resultado. Então, aí você usa da forma correta, tá? Então, é muito bom. Agora, e quando você é induzido para uma experiência? Alguém te força a fazer isso. Espírito avançado não é, porque espírito avançado jamais faz isso. Então, é o espírito de uma elevação mais baixa. Mas, quando somos induzidos a viajar por lugares suspeitos, por estar numa frequência baixa, né? Que a gente sintonizou com ele, pronto, vai. Ele leva facilmente, tá? Ao perceber que algo está errado, pedir firmemente a proteção do mentor, mudando para uma vibração adequada. Nossa Senhora, hoje eu acordei, eu tive um sonho, porque às vezes a gente confunde desdobramento com sonho, tá? E às vezes não é sonho, é um desdobramento mesmo. Então, o que você vai fazer quando você acorda? Meu mentor, me protege, me tira dessa vibração, não quero mais participar desse movimento aí que aconteceu comigo a noite passada. Então, você pede a proteção do seu mentor principal, daquele mentor teu que está ali. Pode pedir para ele, que ele tem uma conexão direta com todas as coisas elevadas que você pode imaginar, tá? E ele vai poder te ajudar. Então, aqui, quando o desdobramento proporciona trazer, de fato, uma informação com integridade, podemos considerar uma comunicação de nível 3. Então, esse nível 3, gente, é quando a gente está aqui, ó, fora da nossa galáxia, se comunicando com outros seres. É toda essa gente que mora aqui, ó, em volta da gente que a gente está falando, tá? Então, é todo esse território cósmico, que são trilhões, não é nem bilhões, já se mapeou de novo o universo, fica impossível contar quantas galáxias convivem no nosso território cósmico, tá? Então, imagina quanta gente que a gente se comunica, né? É muito. Aqui, ó, fotinho de novo, para vocês localizarem. Aqui está a nossa galáxia, Via Láctea, e aqui estamos nós no sistema solar.
tá? Para vocês verem que o negócio é bem grande mesmo, né? Então, vamos lá. Resumão do nível 3, comunicação nível 3. Nós estamos, aqui é o nosso sistema solar, né? A Terra no sistema solar. Aqui a Via Láctea, que é a nossa galáxia, e nós desdobramos até o território cósmico de terceira dimensão, que é onde nós estamos, tá? Esse é o nosso resumão aqui do nível 3 de desdobramento. Como que a ciência consegue mapear o nosso universo, né? Dados científicos. Primeiro foi lançado o espacial Hubble, o telescópio espacial Hubble. Olha, eu já estou falando, estou atropelando já. Em 1990, ele fez trouxe grandes informações através de fotos para nós, ele mapeou o universo até onde ele podia chegar, né? Agora, o Hubble é esse aqui, ó, tá? Ele já foi desativado, acredito, ou ia ser desativado agora no começo do ano, não sei. Acho que já foi desativado, tá? Eles lançaram, antes de desativar ele, eles lançaram o telescópio espacial James Webb em 2021, tá? Ele deixou aí um espaço de tempo para o outro assumir o lugar. E esse aqui tem uma potência muito grande, ele já trouxe informações do nosso cosmos interessantíssimas, fotos maravilhosas, com muito mais nitidez, apareceu mais coisa, né, do que com o Hubble, e quem saiu da Terra mesmo até agora foram máquinas, tá, gente? Nós, se chegamos até a Lua e só isso, tá? E território aqui, Lua, Terra, Terra, Lua, tá? O resto é tudo máquina que saiu daqui. Então, a gente ainda está um pouquinho lento nessa parte. Agora, o próximo que vai ser lançado em 2040 é o Observatório de Mundos Habitáveis. A NASA vai lançar em 2040 o HWO, tá? Porque esse vai ter a missão de detectar vida em planetas extraterrestres, ok? Vamos ver se ele vai conseguir alguma coisa, né? Então, vamos lá. Espero que até o nível 3 esteja resolvido aí, ficou claro para vocês. Agora a gente vai entrar no módulo 4, que é comunicação interdimensional. Lembra aqui que nós dividimos o nosso universo em dimensões? Agora a gente vai sair desta dimensão e nos comunicarmos até a 7ª dimensão, vamos ver aqui, né? Eu acho que é até a 7ª. Eu fiz o curso, viu, gente? Mas às vezes tanta coisa que dá uma bananada. Então, nós vamos sair desse território cósmico para se comunicar com outros espíritos, seres, tipologias, né? Além, né? Do nosso território. Então, vamos lá. Comunicação interdimensional. Tá faltando meia hora, Wesley, acho que vai dar. Comunicação interdimensional. Este tipo de comunicação é mais complexa, pois se trata de uma viagem que exigiria uma frequência diferenciada de nossa constituição energética, para podermos saltar de dimensão em dimensão. Então, com o trabalho conjunto entre a espiritualidade superior e amigos cósmicos, em níveis avançados de consciência inteligente, isto se torna possível. Então, gente, nós não temos na 3ª dimensão frequência para sair dessa dimensão, nem em desdobramento, tá? Nós não podemos correr o risco de romper nosso fio de prata, tá? Então, o que acontece aqui? Obviamente, o propósito desta comunicação tem um objetivo que visa um bem comum proporcionando conhecimento. Gente, quando uma comunicação chega nesse nível, ela vai ser humanitária, tá? Não, mas não vai ter nada pessoal, para um ser unicamente. Vai ser para uma comunidade de seres, e até digo mais, para uma comunidade de tipologias. É um conhecimento que vai chegar através de um ser aqui na Terra, tá? Mas para um bem comum, tá? Eles não brincam em serviço, não vão ficar com bobeira, tonteria, falando de não, please. Bom, nenhum deles vai fazer isso, né? De hierarquias superiores, nenhum faz, tá? Mas esses, então, nem pensar. Eles vão trazer informações que vão ser úteis
para todos, tá? Em geral, tá? Que partilham dos mesmos princípios. Vamos lá. Eu quero dar uma explicação aqui antes da gente mudar o slide, que é o seguinte. No Espiritismo, nós chamamos assim, a constituição nossa, né, para o espírito fazer a colinha no corpo físico, o Espiritismo chama de perispírito, tá? Que é exatamente a compilação dos 5 corpos sutis que outras filosofias chamam de etérico, astral, mental inferior, mental superior e consciência. Então, quando vocês verem 7 corpos, é a mesma coisa que o Espiritismo fala quando ele fala físico, perispírito e espírito, tá? Para vocês não fazerem confusão, porque tem muitas filosofias, muitos conhecimento aqui dos corpos, gente, ele vem dos Vedas, de 5.000 anos antes de Cristo, tá? Foi encontrado na Índia, esses escritos, que chama Vedas, e eles trazem já essa informação. E no Espiritismo foi praticamente reunido esses 5 corpos em apenas uma palavra, que é o perispírito. Então, quando a gente fala perispírito, pode contar que nós estamos falando dos corpos utilizados que fazem a ligação do físico com o espírito. Tá? Tem que ser gradativo isso, né? O espírito nem matéria é, e aqui esses outros já tem um percentual como é que fala? Tem um percentual, cada um tem seu percentual para chegar até a sutileza do espírito para ele poder se acoplar no corpo físico, tá? Então, vamos lá. É feito, então aqui, para a gente poder entrar nisso aqui, ó, comunicação interdimensional, não é tão simples, né? A gente requer aí um certo treinamento, um certo auxílio da espiritualidade em peso, nós não vamos fazer isso sozinho jamais, né? Nunca, qualquer experiência, de qualquer nível que seja, nunca faremos ela sozinha, sempre estaremos com o nosso mentor principal. E os mentores que chegam para ajudar, porque às vezes, nesse caso aqui, por exemplo, às vezes chegam vários mentores para ajudar nessa caminhada, tá? Então, é feito o alinhamento dos chakras e corpos sutis. Então, eles alinham toda a parte energética, né? Dos chakras ou centros de força, como queira chamar, é a mesma coisa, com os 7 corpos, tá? Que seria o físico, o perispírito e o espírito. Eles vão calibrar, tá? Harmonizar tudo para a gente poder fazer uma viagem segura, tá? A espiritualidade jamais vai fazer algo que possa interferir negativamente. Se ela vê algum perigo nisso, ela vai cortar, abortar a viagem, tá? Nesse caso aqui, ela aborta mesmo, por ela mesma, porque ela não vai fazer você correr risco nenhum. Com o alinhamento concluído, os corpos sutis formam um condutor, expandindo-se para o espírito, ligado ao corpo físico com o cordão de prata. E aí inicia o desdobramento. Então, quando tudo está completo, harmonizado, eles começam o desdobramento do espírito, tá? O espírito é desdobrado por uma dimensão paralela neutra, onde se instala em uma plataforma com a ajuda de mentores e mestres espirituais, amparando e mantendo a segurança de todo o circuito. Então, é um cuidado extremo, porque nós vamos estar em campo aberto no cosmos e a gente não sabe o que pode acontecer, tá? Então, tem que estar com muita proteção. São plataformas equipadas com alta tecnologia, onde a espiritualidade superior e cósmicos passam as informações através de uma comunicação codificada que será traduzida para a linguagem de quem as recebe. Então, nós somos transportados para essas plataformas que estão dentro do nosso território cósmico, é como se abrisse uma janela, uma fenda, e ela fica instalada num campo neutro. Nós não saímos da terceira dimensão. Os seres que estão acima da nossa dimensão enviam essas mensagens até esse aparato, essa plataforma tecnológica, e nós recebemos essa informação, tá?
Como a vibração não é compatível por serem de dimensões muito avançadas, mais avançadas que a nossa, os cósmicos usam um sistema parecido com a holografia para manter o contato. Tá? Então, dentro desta plataforma, na terceira dimensão, nós nos comunicamos com seres de outras dimensões mais acima, através desses aparatos da holografia, tá? Que seria uma projeção. Eu falo holografia porque é o que a gente mais conhece, mas é uma projeção que eles podem fazer de si mesmos para nós podermos ter uma visualização, tá? Então, essas plataformas podem variar, cada um pode ter um tipo de experiência completamente diferente do outro. Na maioria das vezes, a experiência atemporal fica em uma memória, e a informação e a lembrança decodificada pelo cérebro podem acontecer separadamente, sendo trazidas ao tempo e espaço. Porém, quando vem à tona, é de forma inteligente. São informações que podem ser comprovadas no futuro com o avanço em todas as áreas. Então, aqui, gente, às vezes eu dormi hoje, tá? Dormi ontem, a noite passada, tá? E hoje eu tenho uma reunião mediúnica. Pode ser que essa experiência pareça ser daquela reunião mediúnica, mas na verdade eu tive ela em desdobramento, tá? E às vezes o desdobramento é feito exatamente naquele momento que você está na reunião mediúnica, tá? Perdão, gente, aqui minha garganta começa a ficar seca. Então, quando essa informação vem, ela vem com uma inteligência. É aquilo que eu falei, eles não vão brincar em serviço. O cara não vai montar toda essa estratégia para você se desdobrar, para te falar, oi, como que você tá? Não vai. Ele vai trazer uma informação ali. E às vezes ele nem vai perguntar teu nome, tá? Você é apenas um correspondente ali, entendeu? Que não importa para eles. O que importa é trazer a coisa que vai ajudar. Você entende? Então, não tem muito isso. Porque eu sou fulano de tal. E você é fulana de tal. Não tem nada disso. Para quê? Se é para ajudar todo mundo, não importa de quem vem, tá? Importa que vai ter um efeito produtivo, positivo na vida das pessoas. A comunicação interdimensional é de nível 4. Então, é essa que nós estamos falando agora. E o mais importante é o conteúdo da mensagem, porque muitas vezes não é possível relatar o que foi presenciado na experiência por não existir referencial na memória. A gente só pode contar uma história, gente, quando a gente tem um referencial na mente. Quando é uma coisa muito diferente, que a gente nunca viu na vida, fica praticamente impossível você transmitir em palavras. Então, você chega na reunião, fala, gente, foi incrível, foi maravilhoso, mas eu não sei como descrever. E acredito que com vocês aconteça isso. Gente, foi magnífica a experiência, eu senti um amor, eu senti um aconchego, me senti à vontade, aprendi tanto, mas não sei falar para vocês. Aí a pessoa olha para tua cara e duvida, aí dá vontade, né? Não dá vontade de nada não, gente, que a gente aqui tá falando sério, tá? Mas é mais ou menos isso que acontece, a gente não consegue traduzir o que a gente viu e nem o que a gente ouviu, nem o que a gente aprendeu, porque às vezes fica muito difícil essa tradução, tá? Isso é um conforto para o nosso coração, né? Quando nos comunicamos fora da nossa dimensão, até a 7ª, é possível trazermos uma memória, nem que seja fragmentada da experiência, que é o que eu falei agora. Vem às vezes uma coisinha ou outra, mas você não consegue falar tudo. Mas, aqui eu estou com um gráfico maior, então a gente está aqui desdobrado aqui, né, numa dimensão neutra, tá? Mas aí a gente pode se comunicar com os outros integrantes das dimensões avançadas, desde que a gente esteja, obviamente, dentro desse aparato, dessa plataforma, protegido e tudo mais, tá? Nesse desdobramento, ok? Mas, vamos lá. Quando se avança além da 7ª dimensão, não temos referência de memória em um ambiente completamente abstrato. Então, a sensação é de vácuo. Então, quando a gente passa aqui, da 7ª, esquece, você não vai lembrar de absolutamente nada, tá? Você traz a mensagem, porque a mensagem é importante que traga.
Você consegue decifrar, mas não vai lembrar de absolutamente nada. E a linguagem é completamente humanitária. Aí vocês já vão poder perceber, bom, isso aqui é para todo mundo, tá? Mas não é aquela coisa, oi, amados, queridos, isso é uma linguagem, gente, nossa, tá? É nós aqui que precisamos dessa linguagem do amados, queridos, blá, 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 blá. O que vai importar é o conteúdo da mensagem. Isso aí é tudo a gente que escreve, tá? Porque a gente gosta, mediunicamente, de fazer assim. Mas, porque todas, né, praticamente começam igual. Então, você fala, pô, mas é o mesmo cara que está falando, né? Então, aí a gente já começa a ver que tem aí aquela coisa do médium, né? Aquela coisinha que tem que começar com alguma coisa, né? Que nem o Chico falava, eu começo sempre assim porque fica mais fácil a conexão, né? Pode acontecer com a gente também, óbvio, né? Então, aqui, a gente não tem referência. A gente viu tudo, mas não tem referência, não tem como traduzir, tá? Estas experiências só são possíveis através dos sistemas de plataformas, só mesmo desdobrando para a plataforma. A gente não sai daqui da terceira, isso eu deixo claro para vocês, tá? Nós não temos estrutura para sair fora disso, porque a nossa constituição energética não permite, tá? Quando o cérebro realiza toda a vivência, pode elaborar a tradução e trazer toda a informação recebida pelo contato. Então, o cérebro vai ter que funcionar aí, tá? Para poder traduzir, para poder trazer essa mensagem. Normalmente, o espírito que, em manifestação, atinge este nível, já teve experiência acima da 7ª dimensão e possui o cordão ou fio de ouro. Isso aqui é informação do livro Projeto Vida, tá? Que a gente, quando ultrapassa a 7ª dimensão, a gente, o que nos liga à matéria, que é o fio de prata, fica na 7ª, e a gente adquire um outro fio. Então, aquelas pessoas que já passaram por este universo aqui, ó, todo, tá? Já tive reencarnação, blá, 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 cheguei até a 7ª. Mas aqui eu voltei para a 3ª por alguma missão pessoal, para ajudar, para fazer algum trabalho. Então, essas já têm o fio de ouro, tá? Quando saiu da 7ª para a 8ª, ela adquire o de ouro. Então, aqui o que vai unir o espírito dela, a matéria, é o fio de ouro e não o de prata, tá? Vamos lá. Então, resumão da comunicação nível 4. Nós temos aqui, nós no planeta Terra, tá? O nosso sistema solar, a nossa Via Láctea, o nosso território cósmico de 3ª dimensão, e a gente se desdobra para uma plataforma numa dimensão paralela. É como se abrisse uma janela e essa plataforma estaria ali, tá, gente? Não em outra dimensão, na própria 3ª, mas abre e ela está instalada ali, tecnologicamente apropriada para a gente fazer essa comunicação, tá? Pode ser amigos cósmicos ou espiritualidade. Os dois podem se comunicar conosco ali. Por quê? Eles trabalham juntos, tá? Obviamente, amigos cósmicos com elevação espiritual. Claro, né? Normalmente, o espírito que em manifestação atinge este nível já teve experiência, blá, blá, nós já lemos isso, né? Acima da 7ª dimensão e possui o cordão ou fio de ouro. Tá. A comunicação através do cordão de ouro é de nível 5. Neste nível, podemos acessar informações decodificadas de outros universos. Neste caso, é possível representá-las com fontes do nosso cérebro, tá? Então, é impossível representá-las. Por quê? Gente, se eu estou nesse universo aqui, eu estou vendo um negócio que não tem nada a ver com esse universo aqui, como é que eu vou traduzir isso? Mas eu posso ter essa experiência? Posso, desde que eu tenha o fio de ouro, tá? Fio de prata, não dá. Então, o que acontece? Nosso universo está aqui. Aí eu já englobei o universo inteiro, que é isso aqui, ó, tá? Nosso universo vai desde o início até a sublimação, tá? Tem o cosmo baixo, cosmo mediano, cosmo alto e sublimação. Da sublimação, a gente pula para outro universo, tá? Mas esse é assunto lá do livro. Quem quiser, pode ir que eu falo. Pode vir que a gente fala sobre isso. Então, aqui,
Nós estamos no nosso universo, no nosso planeta, e estamos desdobrados na plataforma, igualzinho o comunicação nível 4. Só que quem tem o fio de ouro vai visualizar outros universos e vai ter esse aprendizado aqui, ó, tá? Vai trazer informação desses outros universos, ok? O cordão de ouro é a substituição do cordão de prata. Isso se dá quando o espírito ultrapassa a 7ª dimensão deste universo, se desvinculando das manifestações atômicas. Então, aí, quando a gente passa a ter uma experiência não atômica, né, apenas espiritual neste universo, a gente adquire o cordão de ouro. E a gente pode sim voltar, né, para ajudar, para uma missão pessoal, para algum motivo, a gente pode voltar no sentido de ajuda, no sentido de cumprir com alguma missão, tá? Então, isso é informação lá do Projeto Vida. Reconhecimento funcional do cérebro. Como que a gente faz para buscar essa decodificação no nosso cérebro? Nós vamos pegar, gente, o conhecido, tá? As formas observáveis. Então, a gente vê que as formas da matemática, olha, são muito parecidas com a da astronomia e da biologia. Vocês estão vendo? Que é quase que a mesma coisa, né? Só que com uma linguagem matemática, uma linguagem astronômica, uma linguagem biológica. Elas são padrões, usam o mesmo padrão, tá? Padrões muito semelhantes para a manifestação aqui no nosso ambiente, né? Na Terra, principalmente. Elas usam esse padrão. Toda a nossa existência nos remete a uma forma, seja pela harmonia ou pela natureza divina que ela exprime. Essas formas geométricas emanam uma energia que permite ao observador ingressar em um estado mental receptivo. Então, quando eu capto, meu estado mental capta uma forma de traduzir a minha experiência, é isso que eu vou falar. Então, eu falo, nossa, gente, eu estive num lugar maravilhoso, ele era cheio de luz dourada, ele tinha uns cubos, ele tinha umas formas geométricas. Então, eu vou traduzir da forma que eu posso, com o material que eu tenho em meu cérebro para poder traduzir, tá? Não é uma teoria, é física, gente, isso que a gente vai falar agora. O mundo não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto e não tem som. Acredite se quiser. O mundo que vemos, sentimos e ouvimos é o mundo que nosso cérebro cria para nós. É uma ilusão, fruto da evolução da espécie. Então, nós identificamos o nosso território aqui na Terra dessa maneira, traduzindo, né? O nosso cérebro traduz para nós em forma, cor, cheiro, gosto e som. Nosso cérebro, por exemplo, recebe de nosso olho apenas sinais elétricos. A tarefa de transformar estes sinais elétricos em algo que faça sentido é toda do cérebro. Então, em uma experiência mediúnica, é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai captar essas informações, né? E vai transformar esses sinais de forma que o nosso cérebro, que a nossa fala possa transmitir algo. Tá? Desta forma, usamos todas as ferramentas disponíveis para traduzirmos a experiência vivida. Tudo que a gente tiver no cérebro que puder usar, a gente vai usar para poder exprimir aquilo que a gente viu, né? Aquela experiência que a gente participou. Agora a gente vai falar um pouquinho do módulo 5, que são sistemas de comunicação trabalhando em conjunto. São vários, gente. Eu vou citar aqui um ou outro só para vocês terem uma ideia, mas existe uma infinidade de formas da espiritualidade, dos amigos cósmicos usarem, né, como um sistema de comunicação, tá? Então, aqui vamos dizer que a gente está aqui na Terra, tá? E eu quero me conectar com alguém, e eu pego exatamente a conexão de alguém, né? Alguma tipologia aqui, que está enviando uma mensagem de uma localidade no território cósmico, tá? E eu aqui, como receptor sincronizado no planeta Terra, posso captar essa mensagem. Então, o que eles usam? Talvez o planeta, ou a nave, ou onde quer que eles estejam no cosmos, está muito distante, obviamente, eles jogam, né? Eles enviam no cosmos
pequenos instrumentos, né, pequenos mecanismos que possam captar essa mensagem e passar para frente, tá? E quem tiver conectado, pega, recebe essa mensagem. Esse é um mecanismo, um dos milhares, centenas, sei lá, trilhões de mecanismos. Outro mecanismo é da cápsula personalizada. Quando o espírito ultrapassa a 7ª dimensão, a última do cosmo baixo que a gente falou, se desvinculando da manifestação atômica, adentrando na 8ª dimensão, é envolvido por uma cápsula individual que o ajudará na transição de uma dimensão para outra. Então, essa cápsula, a partir do momento que você transitou por esse universo, chegou à 8ª, você ganha essa cápsula, tá? E com ela você pode viajar no universo. Então, por exemplo, se você é uma encarnação de um ser que já ultrapassou para a 8ª e voltou, ou outras, né, mais acima, até a sublimação e voltou, você tem essa cápsula. Então, não necessariamente, quando você deixa esta encarnação, esse corpo físico, você vai para uma cidade espiritual, por exemplo. Você pode muito bem ir para uma dessas cápsulas e ficar ali aguardando a próxima encarnação, tá? E essa cápsula pode ser usada também para se comunicar com outras tipologias. Da mesma forma que é usado na plataforma, a gente pode usar a cápsula para isso, tá? Essa cápsula pode ser usada pelo espírito como meio de transporte, sistema de comunicação integrado com várias tipologias, lugar neutro entre vidas, refazimento vibracional, canal com hierarquias espirituais e etc., dentro do território do cosmo baixo, tá? Então, vai ficar aqui, ó, nesse cosmo aqui que tem a linhazinha lilás aqui, roxinha, tá? Violeta. Então, dentro desse território, a gente pode usar essa cápsula. Nome cósmico. Você pode receber, sim, o seu nome cósmico através do seu mentor, tá? Quando for a hora. Não adianta pedir aleatoriamente, porque não vai dar. Ele vai dar na hora que for a hora. Por quê? Nome cósmico é uma chave, gente. É uma chave de acesso, onde você aciona a sua memória espiritual. Então, é muito delicado, ele só vai ser dado no momento certo. É recebido pelo mestre espiritual. Este nome é uma chave de acesso para lembranças vivenciais do espírito relacionada com sua missão espiritual. O mestre espiritual é o mentor do espírito e conhece a trajetória de todas as suas vivências. Então, tudo que você fez nesse universo, ele sabe, tá? Ele é o mestre espiritual, ele é acima do mentor espiritual. Mentor espiritual, ele é designado para uma encarnação, ou até 2, 3, ou várias encarnações. Mas o mestre, ele sabe de tudo, tá? Tudo, você não esconde nada dele. O mentor pessoal é aquele que assessora uma ou mais vivências relacionadas à missão pessoal, personalidade assumida, tá? Então, mentor é uma coisa e mestre espiritual é outra. Bom, gente, nós estamos chegando no final. Temos aí 4 minutos, Wesley. Acho que vai dar tempo você bem rápida. No módulo 6, é um alerta, né? Uma orientação para um trabalho, né? Quando a gente está fazendo um trabalho mediúnico, é uma coisa muito séria, não é uma brincadeira, não dá para chamar a vizinha e falar, vem cá que o espírito quer falar com você. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá para ser assim. Então, o que a gente tem que fazer para ter um trabalho sério e cada vez mais consciente da mediunidade? É administrar, tá? Primeiro, identificar nível de vibração do comunicante. Será que eu estou me sentindo bem nessa comunicação? É a mesma coisa que falar com uma pessoa. Nossa, que vibração pesada. Eu acho que eu vou me despedir rápido para desconectar. É a mesma coisa, tá? Ou você está conversando com alguém e está falando, meu Deus, que coisa boa ficar com ela. Ficaria aqui a vida inteira falando com essa pessoa. Que vibração maravilhosa. Então, você sente que vale a pena se comunicar. Agora, se você sentir que não vale a pena, vamos chegar lá. Outra coisa que você tem que se atentar, a qualidade da comunicação. O que essa comunicação está me trazendo? Gente, não importa
Da onde vem essa comunicação? A qualidade é essencial você colocar na sua administração mediúnica, tá? Tem que ser uma qualidade que valha a pena. O objetivo, a finalidade, o que essa mensagem está me trazendo, o que essa conversa está me levando, ela está me trazendo conhecimento, a gente está aqui num compartilhamento, como é que... Analise a comunicação, mesmo que for depois, para você não cair de novo na mesma vibração, tá? Se você não é consciente, leia a sua psicografia, analise a sua psicofonia e veja se realmente vale a pena se conectar de novo com essa vibração, tá? Se é para um bem comum. Tudo que é bom é para bem comum, não é para bem de uma pessoa só. Porque senão, bem para uma, mal para outra, né? Não pode ser assim, tá? Então tem que ser bem comum. Reflexão sobre a mensagem. É indiscutivelmente necessário. Às vezes a gente tem uma tonelada de psicografia e não são analisadas. Ai, que bonita. Fecha no caderno, vai embora e não faz nada com aquilo. Gente, vamos analisar, vamos fazer um histórico da nossa mediunidade, vamos fazer o diário de bordo, vamos ler ela e falar, meu Deus, olha isso aqui, tem integração com isso, olha que legal, isso é continuação disso, tá? Então, prestar muita atenção e refletir sobre as mensagens, manter ou não o contato, tá? Quando a gente está analisando o nível da vibração, a gente vai decidir se a gente quer manter ou não esse contato. E se não for bom, gente, corta. Simplesmente corte a conexão. Não quero, ponto, acabou. Até logo, passe bem, tô indo. E tchau. Agora, se for bom, aí você fala e deixa para a próxima, né? Fala, podemos conversar na semana que vem de novo? Vamos continuar o papo? É mais ou menos assim, tá, gente? Bom, é indispensável o diário de bordo, tá? Para um médium que quer crescer, que quer analisar, que quer ver o seu rendimento mediúnico, coloque tudo no diário de bordo. Diário de bordo não é para mostrar para ninguém, não é para falar, ai, gente, tem 30 cadernos lá em casa, você não quer ir lá ver? Não, ninguém quer ir lá ver, tá? Ele quer participar e compartilhar com você de suas experiências, mas não desse jeito. Então, o diário de bordo é para nós mesmos, tá? Nem mostro para ninguém, eu tenho um monte, tá? Um monte. Para que eu vou mostrar aquilo? É para mim. Tá? É para eu me entender, é para eu fazer a minha autoanálise mediúnica, tá? E saber o que acontece comigo, qual linha que eu quero trabalhar, se eu quero fazer desobsessão, se eu quero trabalhar com mensagens, eu tenho que definir, não é os espíritos que definem por mim, é eu que abro o canal. Tá? Então, a administração mediúnica está na sua mão, é você que vai desenvolver. E tudo ao mesmo tempo, gente, eu diria que é um pouco... É um pouco impossível. Então, a gente escolhendo uma linha, você faz aquilo bem feito. Eu escolhi a psicografia. Tá? Adoro, amo e sento e faço. Não preciso fazer nada. Tá? Já vem tudo certinho. Por quê? Porque eu já tive a prática, já me conscientizei que é esse o caminho que eu quero seguir. Então, fica muito mais fácil. Então, gente, a gente finaliza aqui. Eu desejo para vocês uma excelente viagem. Tá? Que vocês tenham viagens cada vez mais maravilhosas. E a gente... Wesley, eu posso fechar aqui com uma prece? Sim, Paula, com vontade. Então, vamos fechar aqui. Essa prece, ela foi... a Olga, ela é da hierarquia espiritual do Centro Espírita Chico Xavier, e eu tive essa mensagem no dia 19/11/2014, eu frequentava o Chico, né? E eu considero a Olga é conselheira, né, da hierarquia aí espiritual do Chico, tá? E ela se chama Silêncio. Então, agora a gente vai aquietar um pouquinho nosso coração aqui, para a gente poder fazer a desconexão, né, do nosso trabalho, agradecendo a espiritualidade maravilhosa que nos acompanha, os amigos cósmicos que nos acolhem com tanto amor, e com tanto interesse que nós possamos progredir sempre. E aos nossos mentores amados, queridos, que nós sempre vamos estar conectados. O silêncio é tão sábio como as palavras. Guarda consigo a ideia plasmada que chega aos confins. Sabe o momento este do silêncio absoluto, onde a alma se apazigua, onde o tempo fica suspenso, e todas as coisas ficam suspensas no espaço.
aguardando pacientemente que o entendimento de todas as coisas se faça. A espera é sem dor, sem desespero, pois tudo está sereno. Acalma, portanto, o seu coração, sua emoção. Tudo se dará no exato instante onde a trégua acontecerá, dando o devido espaço para a harmonia e o equilíbrio voltar. A adversidade atrasa o avanço, mas não tão forte para o impedir. Seu objetivo é forte e sincero, seu caminho é claro e verdadeiro, se cumprirá, pois a vontade é firme e a proteção é divina. Que assim seja. Ai, gente, desculpa a corrida, mas. Ai, obrigada, gente, obrigada de coração. Eu passo isso com muito amor. Eu vou passar. Eu vou colocar a gravação, né? Eu vou passar para o Wesley, e vai estar no Drive. E aí, quem quiser baixar no computador, eu acho possível, tá? Sim, muito bom, muito bom. E eu espero ter contribuído. A gente assistiu diversas vezes para ir assimilando tanta informação, mas olha, sensacional. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela sua disponibilidade em trazer esse conhecimento para a gente, viu? Nós estamos muito felizes com essa conexão com você. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, obrigada pelo seu convite. E olha, fiquei muito feliz de estar na casa de novo, né? E eu fico super feliz. E eu tenho gratidão por todos vocês. Muito obrigada. Então, posso terminar aqui a gravação? Peraí. Pode terminar a gravação.